Encontrei um dia uma pessoa diferente que me tratava carinhosamente. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. E a mão que afaga é a mesma que apedreja. Dizendo resolver minha questão, mas não. E assim troquei essa pessoa que eu morava. Vão chegar agora, quinta-feira, lá na minha casa, 2 jamantas de Viagra. Por outra criatura que eu achava que fosse resolver toda a questão. Em cada canto uma saudade. Enfim, fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu amava não faz aquilo que me prometeu. Essa quinta-feira, 20 de julho, Dia do Amigo, é um dia triste para todos nós, porque o Jornal do Almoço acaba de perder um dos seus melhores amigos. Paulo Santana morreu ontem à noite aqui em Porto Alegre, aos 78 anos. Santana foi de tudo um pouco, foi debochado e foi apaixonado, foi engraçado e dramático, genial e muito genioso. Mas teve uma coisa que ele nunca foi, irrelevante. Por onde passou, deixou marcas inesquecíveis. E por isso, hoje, todo o estado lamenta a sua despedida. Despedida que acontece agora na Arena do Grêmio, onde está sendo velado nesse momento o corpo do Paulo Santana. Quem está acompanhando, conversa conosco ao vivo, é o repórter Josmar Leite. Boa tarde, Josmar. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. O velório começou às 8h30 da manhã, primeiramente reservado a familiares e amigos mais próximos, e às 11 horas da manhã foi aberto ao público. Torcedores do Grêmio, admiradores do trabalho de Paulo Santana, e o que nós vemos aqui atrás é um grande número de pessoas, muitos delas vestidos com camisetas, bandeiras do Grêmio, muitos fazem orações, dizem palavras carinhosas de despedida, de agradecimento a Paulo Santana. Ele vai ser sepultado às 5h30 da tarde no cemitério João 23. Nós temos uma foto da posição onde vai ficar o jazigo de Paulo Santana, de frente para o Estádio Olímpico, numa grande homenagem, numa representação, da grande paixão de Paulo Santana pelo time do Grêmio, onde ele acompanhou boa parte dos jogos do Grêmio. A bandeira aqui na Arena do Grêmio está a meio mastro, num sinal de luto pela morte de Paulo Santana. Os torcedores e admiradores vão poder continuar vindo aqui à Arena até por volta de 4h30 da tarde. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Muito obrigada, Josmar. Ele com certeza vai fazer falta. Paulo Santana, o jornalista, comentarista e cronista e muito mais. Uma das figuras mais conhecidas aqui do estado, pelas polêmicas, pelas palavras e também pelo amor ao Grêmio. O cronista das ruas, o amante do futebol. Paulo Santana nasceu no dia 15 de junho de 1939. Também foi feirante, delegado de polícia, cantor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E um amante da boa comida. Quais são os melhores 4 doces do Rio Grande do Sul? Uniu como ninguém rádio, TV e jornal. No Grupo RBS foram 45 anos. Comentou no Jornal do Almoço. Na Rádio Gaúcha tinha cadeira cativa no sala de redação. Eu gostava muito dele. Só não gostava quando ele brigava com o Kenny Braga. Mas existiu já um fenômeno de comunicação igual a Paulo Santana no Rio Grande do Sul? Mas foi com a crônica na penúltima página da 0 Hora que ele se tornou o que sempre quis ser, o cronista das ruas. Os assuntos de Santana poderiam estar em qualquer lugar. No futebol, na rua, num banco de praça. E talvez por isso ele tenha se tornado tão inesquecível para tantos leitores, telespectadores, pessoas que ouviam ele pelo rádio e se tornaram também um pouco amigos. E o jornal se começava
é de trás para frente. Começava pela coluna dele e aí e até chegar no início, né? Gremista apaixonado e declarado, virou o símbolo do clube. Eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Participou de conquistas como repórter e como torcedor carregou o troféu do maior título, o Mundial no Japão. Santana nos representava como gremista, né? E o Santaninha agora do Duda, sensacional. Dois Santana. Dois Santana, o Santaninha e eu. Só apenas uma pessoa que imita ele, eu não sou da família e eu tô me sentindo tão emocionado como se fosse o meu avô, alguém muito próximo assim, porque é impressionante o carinho que ele, né, que ele tinha e o quão importante ele era e é. E ele tinha respeito pelo maior adversário internacional. Por isso, conquistou também os colorados. Parabéns aos colorados. Parabéns à imensa nação vermelha pelo título. É merecido. Então é uma coisa que é só dele. É uma coisa que é só dele. Né? Não vai vir nenhum outro que chegue perto dele. Porque ele é o único, realmente é o único. Por isso que tem muito colorado que admira o Paulo Santana. E Santana não era só Paulo. Era Chico, Pablo, Pablito. Eram todos juntos. Ele não sabia fazer as coisas leve, ele era mais assim, intenso, né? É o cara que já fez falta e vai fazer muita falta, mas eu acho que praticamente insubstituível na área dele, acho que vai ser insubstituível. Né? Santana nos deixou ontem por volta das 10 da noite no Hospital Moinhos de Vento, na capital. Ele não resistiu a uma insuficiência respiratória e a uma infecção generalizada. Deixa mulher, 3 filhos, 3 netos e uma grande saudade para todos nós. Sigmund Freud. Deixa com certeza. Ele era um jornalista extraordinário e em função da perda desse profissional e desse colega tão importante para a gente aqui, o nosso Jornal do Almoço hoje é todo especial, transmitido para todo o Rio Grande do Sul ao vivo. E para todos nós que convivemos com Santana aqui na RBS TV e especialmente aqui no JA, hoje é um dia de tristeza sim, mas também é um dia de muitas e de boas recordações. Foram 40 anos de Jornal do Almoço, ele faz parte da história desse programa. E foram 40 anos de muita irreverência, de muita polêmica, de personalidade. Momentos especiais que a gente quer, claro, relembrar com 2 colegas e amigos do Santana, que também fazem parte da história aqui do Jornal do Almoço, a Maria do Carmo e o Lauro Quadros. Muito obrigada por vocês estarem com a gente nessa homenagem ao Santana. É um dia triste, sim, mas com certeza não faltam boas lembranças para vocês, né, que fizeram tantos programas juntos, no interior do estado, aqui nesse estúdio. A gente estava lembrando, né, Laura, em Buenos Aires, o Jornal do Almoço esteve. Se divertiram bastante, com certeza, não? Daniela, o Santana não morreu. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. Tá aqui, ó. Maria, vou ler para ti. Pode. Tá aqui, ó. Inacreditável! Subi antes do Internacional. E a Maria é colorada. Te lembra, Maria? Me lembro. Sabe que quando tu falas, né, é um momento triste? Claro que sim. Porque o Santana foi uma pessoa extremamente especial para todos nós. Mas é um momento em que a gente sorri. Porque ele queria isso. Ele brincava contigo, inclusive, né? Qual era o segredo para Maria do Carmo? Tá sempre feliz, tá sempre sorrindo. Ele dizia que chegava, às vezes cabisbaixo, porque ele gostava, né, de ficar sempre assim, né? Pra gente, Santana, o que tu tem? Vem cá, vem no colinho, né? Ele respeitava muito o Internacional. Maria Colorada, ele respeitava demais o Internacional, todo mundo reconhece isso. E o Santana é o seguinte, ó, ele tem, eu não vou dizer tinha, não morreu. Ele tem um alter ego que é o Pablo. O alter ego é o Pablo. E o super ego dele, eu vou ser psicanalista agora, está de férias, sempre esteve de férias. O id dele sempre sou o super ego de férias. O alter ego é o Pablo, né? Mas ele fazia isso, então ele chegava meio tristinho e tal. E eu, aí Santana, o que é isso e tal? E ele dizia, Maria, como é que pode? Tu tá sempre sorrindo, guria. O que há? Santana é a vida, a gente tem que agradecer a Deus a vida que temos. E aí eu ficava no blá blá blá, meio que num consultório mesmo, psiquiátrico com ele. Mas era sempre assim. Ele, como tu fala, a tua abertura foi magnífica, porque tu falaste uma coisa muito significativa hoje, que é o Dia do Amigo.
E o Santana, com toda a irreverência, com todas as coisas que ele sempre apresentava, ele era um grande amigo, né, Mauro? Sim, sim. Ele discutia, ele brigava e tal, mas daqui a pouquinho ele estava super bem. Eu nunca tive nenhum atrito com o Santana. A gente vai, claro, continuar relembrando essas tantas histórias que vocês têm com o Santana. E a gente sabe que ele foi das maiores estrelas do jornalismo gaúcho, na verdade, dúvida, né? sem E ele dúvida. foi essencial para a história da RBS e do Jornal do Almoço. Jornalista exemplar, o maior do Rio Grande do Sul, o maior da RBS, e ele nesse momento deixa para nós a inspiração de continuar fazendo um jornalismo de qualidade, além do jornalismo continuar inspirando as pessoas, que é um dos papéis do jornalismo, mas de uma forma diferenciada, de uma forma onde o talento individual presta um serviço para a sociedade. O Santana também era muito irreverente, né? Trazia o humor, ele conseguia pensar antes das outras pessoas o que ia acontecer, ele tinha essa intuição muito aguçada. Eu acho que tem vários atributos do Santana que hoje são exemplos da RBS e que permanecerão. Era visto, lido e ouvido pelo Rio Grande inteiro. E as pessoas amavam, odiavam, concordavam, discordavam, mas ele era pauta. Ele era fruto de rodas em conversas e que marcou de uma maneira muito especial o jornalismo do Rio Grande do Sul. Uma vida extraordinária, de homem e de profissional. Que pena, né? Que triste que o Santana nos deixou. Bom, a gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalo, mas já voltamos com mais homenagens ao Paulo Santana. Antes, os gaúchos de todo o estado também querem fazer uma última homenagem. Fiquei tão triste hoje, mas quando liguei a TV, a primeira coisa dando lá que ele faleceu, né? Uma pessoa de boa índole, gente muito boa, a gente lamenta a falta dele junto conosco, tá? Gente maravilhosa. Ele cativava as pessoas, né? Seus comentários, nas suas entrevistas, né? Então ele faz muita falta, né? Fazia falta. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. O Jornal do Almoço volta agora, vai direto para a Arena do Grêmio, onde está sendo velado nesse momento o corpo do jornalista Paulo Santana, nosso colega, nosso amigo, que morreu ontem aos 78 anos aqui na capital. Quem está acompanhando e traz informações para a gente é o repórter Josmar Leite. Josmar. Daniela, o curioso é que o público vem, eles passam por aqui e permanecem, fazendo orações, despedidas e ficam ali, né, fazendo essa última homenagem ao jornalista Paulo Santana. Isso deve continuar aqui aberto ao público até por volta de 4h30 da tarde. Agora, mais cedo, nós conversamos com o filho de Paulo Santana, Jorge Santana, que fez um agradecimento. O meu pai, ele tocava muito as pessoas com as palavras dele, com o gênio dele, com o talento dele. E as pessoas estão devolvendo isso em forma de... estão manifestando isso em forma de carinho, de afeto. São muitas as manifestações de todo o estado. Então, em nome da família, eu só tenho a agradecer essas pessoas que se manifestam de uma forma mais carinhosa, mais calorosa nesse momento. Isso é de um valor imenso para a família. E agora a gente vai ao vivo até os Estados Unidos, onde hoje vive um outro colega do Santana, o jornalista Davi Coimbra, vai conversar conosco. Oi, Davi, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, estamos aí. Conta pra gente, são tantas histórias com o Santana, né? Boas e ruins, Davi. É verdade, é verdade. O Santana era uma pessoa múltipla, né? Como ele mesmo dizia, ele já afirmava que tinha várias personalidades, se definia como Pablo, como Paulo, né? E nessa multiplicidade dele, o que acontecia é que muitas vezes a gente acabava colidindo, digamos assim, com uma personalidade um pouco mais forte, né? Contestadora. Aí nós tivemos alguns problemas, mas também tivemos momentos muito bons, tivemos convivência,
durante muito tempo saíamos juntos, convivemos em viagens com sala de redação, por exemplo, né? Copas do Mundo, né? Muitas passagens junto com o Santana. Pois é, Davi, muito obrigada e uma boa tarde, viu? Obrigada pela participação aqui no Jornal do Almoço, a gente agradece. Não tem quem não tenha uma história, né? Uma lembrança do Paulo Santana. Eu tenho uma que eu vou contar para vocês agora, junto aqui com a Maria do Carmo e o Lauro Quadros. O Santana, quando eu comecei a fazer o Jornal do Almoço, ele não conseguia decorar o meu nome de jeito nenhum. Então, um dia ele me chamava de Adriano, um dia de Luciano, um nome que vinha à cabeça. Até que um dia ele decidiu o seguinte, que ele ia me chamar do nome que ele gostaria que eu tivesse. Olha e aí, só. então, eu passei a ser Sharon. E eu fui Sharon por Sharon muito Stone. tempo. Sharon Ele Stone. admirava muito a Sharon Stone. Até que, enfim, ele decidiu, então, me chamar de Daniela, né? São várias histórias que a gente tem com o Santana, e que vocês conviveram muito mais tempo com ele também, né, Laura? Também no Sala de Redação sobre futebol. A presença histórica do Santana no jornalismo se caracteriza pelo tabu que ele quebrou. Mendes Ribeiro, Antônio Carlos Rezende, Pedro Carneiro Pereira, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, pode citar aí dezenas de jornalistas, de comunicadores. Nenhum era gremista, nenhum era colorado. Eu comecei na Gaúcha em 59, 58 anos atrás, lá no Edifício União, na Borges, e 12 anos depois, já ali na Érico Veríssimo com a Ipiranga, o Santana começou. Pelas mãos do Cândido Norberto, o rádio gaúcho se divide em antes e depois de Cândido Norberto. E aí o Cândido, perspicaz, viu naquele cara o gênio que o Santana dizia que era e deu uma chance para o Santana. E o Cândido costumava dizer, o Santana é para ser ouvido, mas não entendido, até interpretado. Bom, ali ele começa não apenas se declarando gremista, mas um fanático gremista em momentos ruins da vida do Grêmio. E aí ele quebra, depois vem Kenny Braga, que é colorado, o Guerrinha, que se admite colorado. Mas ele quebrou esse tabu. Agora, Laura, vocês tiveram também vários momentos no Jornal do Almoço. E a gente, claro, que separou 3 trechinhos bem rapidinho, só para lembrar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José. Que também é Silva Xavier. É uma loucura. Queria ser dono do mundo e acabou Pedro II, seu samba do crioulo. Bom, quantas recordações, né, dos bailes que a gente... Next November, 8 years. Yeah. 80 anos em novembro vai fazer. 80 anos. Eu vou cair na folia e quem puder que me acompanhe. Jogo de carta, bolão de mesa e várias outras brincadeiras para animar esta sexta-feira. Esses jornais eram muito bons, né, Laura? Sem dúvida. Vocês passaram por tantos lugares aqui do Rio Grande do Sul, né? Te lembra de Buenos Aires, Maria? Me lembro muito. Daqui a pouquinho Santana, a gente vai relembrar Santana também trechos legais aqui do Santana com a Maria do Carmo, viu? Mas tem uma pessoa que é especial aqui no Jornal do Almoço, que é a Cristina Ranzolin. Ela está de férias, está viajando, está triste porque queria estar aqui hoje, claro, né, para relembrar também os momentos, para fazer essa homenagem, mas é claro que a Cris fez questão de mandar um vídeo pelo celular para relembrar todos esses anos, né, que os dois dividiram esse espaço aqui do Jornal do Almoço. Amigos, fui surpreendida hoje nas minhas férias com essa triste notícia da perda do nosso querido Paulo Santana. Uma figura ilustre, uma grande personalidade do nosso estado que com certeza vai deixar saudades. Eu conheço Paulo Santana desde criança, fui colega da Fernanda, filha dele, morávamos na mesma rua. Depois, por muitos anos, ele foi colega do meu pai na Rádio Gaúcha e, quem diria, viemos a ser colega também no Jornal do Almoço. Fizemos muitas viagens pelo interior, vivemos muitas histórias aí no Jornal do Almoço, ele que adorava me provocar com o seu Grêmio, grande gremista Paulo Santana. Exatamente por isso que hoje eu botei aqui, ó, uma camisa azul para fazer a minha homenagem e também dar os meus sentimentos a todos da família. Paulo Santana parte justamente quando o seu Grêmio está muito bem e meu Inter muito mal. Iria gostar de saber disso. Um grande abraço, colega. Vai em paz. Outro grande parceiro, grande amigo do Paulo Santana foi o jornalista Rui Carlos Osterman, que também, claro, fez questão de relembrar um pouco dessa história. Ele trouxe intensidade à relação. No Sala de Redação, por exemplo, que foi um dos lugares em que ele mais revelou a sua qualidade de comunicador, ele marcou a presença exatamente por isso, pela inusitado, surpreendente, o fora de propósito, aquilo que chamava a atenção das pessoas, mas não era porque ele se mostrava, é porque ele era assim. Ele tinha dificuldades em aceitar exatamente
essa notoriedade, essa facilidade que muitas pessoas entendem como indispensável na comunicação. Não, para ele não. Para ele o contraditório que era rico. E ele tinha razão. É nesse sentido que ele vai ser sempre lembrado. O Paulo Santana do contraditório. Hoje o nosso Jornal do Almoço é especial e logo depois do intervalo nós vamos lembrar outros momentos inesquecíveis do Paulo Santana. Até o governador do estado se manifestou. A gente já volta com os detalhes e ainda hoje tem uma reportagem super especial que certamente vai fazer muita gente se emocionar. Não perca. Todo o Rio Grande do Sul perde com o falecimento do Santana. Personalidade culta, exalava cultura. Um grande profissional, uma grande perda também para o Rio Grande do Sul, para o mundo esportivo, né? Então, você dizer que era uma pessoa assim que vai deixar saudades. Era um cara popular, né? Hoje ele nos deixa, né? Mas deixa bastante saudade para nós, né? Eu era um fã dele. Em realidade, a vida não é mais que a busca da felicidade. E trágica ou sublimemente, o homem só se faz feliz pelo amor. A morte de Paulo Santana comoveu todo o Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori soube da notícia ontem à noite e agora de manhã ele fez questão de também deixar uma homenagem. A coisa que eu guardo mais é de perceber que ao longo da vida, desde que ele começou a escrever, ele cada vez escrevia melhor. Quanto mais avançava na idade, mais ele dava profundidade ao que ele escrevia e, acima de tudo, também ele tinha uma coisa que ele sabia, mesmo com bastante tempo de profissionalismo, ele avançava no conteúdo e era permanentemente criativo. E eu fiz uma frase dizendo que, mesmo sendo gremista, ele era íntimo de todos os gaúchos. A história dele, a vida dele, o ensinamento, a maneira de ser, o jeito simples, isso vai permanecer na vida de todos os gaúchos. E nós que convivemos com ele, especialmente aqui no Jornal do Almoço, sabemos muito bem o que ele representa, o que ele significa, não só para o jornalismo, mas para todos os gaúchos, né? A Maria do Carmo deixou o Jornal do Almoço em 94, teve um programa especial de despedida. A gente vai mostrar um trechinho dela com o Santana. Eu estou acostumado contigo aqui há 18 anos já. É, 18. Por mais um que se vai, foi o Celestino, foi. Não sei onde é que anda o Celestino. Pois agora vai tu, Maria. O Jornal do Almoço vai ser. As pessoas vão saindo, vão indo embora e eu vou envelhecendo aqui. E nós, bom, mas tu volta. Eu tenho certeza que tu volta um dia. Um dia tu volta. O meu coração dispara por você, mulher. O meu coração dispara por você, mulher pequena. Querido. Momentos assim com certeza não faltaram, né? De muita dança, muita música, muita alegria com o Santana, né? A Maria do Carmo está emocionada desde que chegou aqui. A gente, obviamente, entende muito bem, né? Tanto tempo de Jornal do Almoço. Foram muitos anos e muitos momentos que o Santana tinha com o telespectador, mas tinha muito com a gente. E ele gostava muito de conversar comigo coisas do coração. Ele dizia, Maria do Carmo, vamos falar coisas do coração. Tipo, vamos lá, né? E ele é um eterno apaixonado por tudo que ele fez sempre na vida. Mas ele era uma pessoa que, quando amava, ele transcendia, entendeu? Então, uma vez ele chegou para mim, a atual esposa dele, e disse, Maria, me apaixonei. Estou apaixonado. E disse, ai, Santana, é coisa boa, a vida se torna mais alegre, mais feliz assim. E ele disse, agora é para valer. Então, é uma coisa que mostrava muito ele. Ele era essa irreverência que eu estou observando, assim, que todas as manifestações das pessoas tratam dizem isso, né? A irreverência dele, eu também digo isso, a irreverência do Santana, mas, acima de tudo, né, esta questão de muito afável, muito amigo, se doava, era um questionador das coisas da vida, mas muito das coisas dele próprio. Ele era um questionador de si próprio. Quem trabalhou com o Santana sabe, sem dúvida, que ele era uma pessoa intensa, né? Que trazia polêmica, mas também bom humor aqui para a redação.
ele era ao mesmo tempo amigo e ao mesmo tempo brigão, entende? Estava sempre combatendo, sempre com ideias diferentes, sempre criando alguma coisa, sempre polemizando. Acompanhava o trabalho dele diariamente, ouvia as queixas dele, ele costumava se socorrer dos seus colegas da editoria de opinião para captar os assuntos do dia. O Santana tinha um faro jornalístico incomparável, entende? O Santana era genial e genioso ao mesmo tempo. Ele era uma pessoa que sentia a cidade onde ele vivia. Então, por isso que ele tinha tanta identificação com os leitores dele. Pois é, o amor do Santana pelo Grêmio não marcou só a vida dele, não, marcou a vida também de gerações de torcedores, né? Um amor tão grande que conseguiu o que parecia impossível no estado aqui da rivalidade Grenal. A admiração tanto de gremistas quanto de colorados. Vou ter na memória sempre um grande gremista, um homem que marcou época, né, na crônica do Rio Grande do Sul, no jornalismo do Rio Grande do Sul. E vou ter por ele sempre a imagem de um gremista que, irresignado, vibrante, lúcido, às vezes não tão lúcido, mas um gremista daqueles que impulsionou a nossa torcida por muito tempo. O Paulo Santana foi um ícone, todos nós aprendemos muito com o Paulo Santana, a minha geração, uma geração que aprendeu com o Paulo Santana, o humor dele, a flauta dele inteligente, muitas vezes quase avançando o sinal, mas sempre buscando o respeito, e a gente aprendeu muito com o Paulo Santana. Acho que não só os colorados, como os demais clubes do Rio Grande do Sul, né? Claro, o próprio Grêmio deve muito ao Paulo Santana, nos ensinou bastante. A gente também aprendeu muito com o Santana. E um dos colegas que mais conviveram com o Santana foi o Lazier Martins, que por anos comandou aqui o Jornal do Almoço. Os dois trabalharam juntos por 3 décadas e o Lazier também falou hoje sobre essa perda. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção no Paulo Santana, a sua intuição. Era um homem extremamente intuitivo, isto é, tinha uma capacidade de perceber as coisas, de interpretar os fatos, do que a maioria das pessoas. Então isso tornava o Paulo Santana sempre muito atrativo para quem se aproximava dele. Então esta convivência me fez, como todos os gaúchos, admirar. Mesmo quem não concordava com ele, mas sempre silenciava para ouvi-lo e quase sempre começava a ler 0 hora pelo fim, para acompanhar o que ele dizia sobre o cotidiano do estado, da cidade, do Brasil. É uma perda, inegavelmente, mas é um homem que fica na história como uma das personalidades mais fortes deste estado. Momentos inesquecíveis realmente não faltam e, na verdade, seria impossível a gente conseguir reunir todos num só programa, porque o Paulo Santana tinha muitas facetas. Era o gremista apaixonado, o cronista genial, o dançarino, o romântico. E todos eles vão se reencontrar numa reportagem especial que nós preparamos com muito, muito carinho. E nós vamos mostrar logo depois do intervalo. Antes, você confere aí mais algumas homenagens do povo gaúcho. Eu, apesar de ser colorado, mas gostava dele. É gente boa. Todo mundo gostava dele. Ele era um cara assim, fora de série. Era o nosso ídolo do maior da torcida gremista. Vai ficar pra sempre, né? Um cara que vai ficar guardado na memória do gremista, do colorado. Vai ficar aquela partezinha meio ruim, que ele era, né, bem... incomodava bastante, mas foi querido, né? Um cara querido que apimentou a rivalidade. E é sadia, né? Uma coisa boa. Paulo Santana é uma lenda, né? Paulo Santana era um ícone no Rio Grande do Sul como jornalista esportivo. E naquele sala de redação, então, era fantástico, né? Aquelas brigas e aquelas discussões. Tudo que nosso coração conquista ou que por ele é conquistado, disso ele se torna para sempre prisioneiro. Não há jamais como fugir-se daquilo ou de quem se amou, mesmo que agora se o odeie. O Jornal do Almoço hoje não poderia terminar de outra forma que não homenageando o nosso querido e inesquecível Paulo Santana. E não tem forma melhor de relembrar que com passagens dele mesmo. Sejam aqui no Jornal do Almoço, nos programas da Rádio Gaúcha ou através das colunas dele em 0 hora. Olha, é difícil escolher, né, dentre tantos momentos, os melhores, mais marcantes, mais engraçados.
Mas esses são alguns que com certeza vão ficar na memória dos gaúchos. Se eu for perquirir dentro de mim sobre meu maior desejo, minha máxima realização, não terei dúvidas em apontá-lo. Ser considerado indispensável por alguém ou por algumas pessoas. Na luz do cabaré já se apagou em mim, e o tango na vitrola está chegando ao fim. No dia 15 de junho de 1939, morria em Londres o maior gênio da humanidade, Sigmund Freud. No mesmo dia, quase na mesma hora, minutos depois, nascia na Rua da Margem, 15 de junho de 1939, na Rua da Margem, hoje João Alfredo, aqui na Cidade Baixa, Paulo Santana nascia. Minutos depois, foi uma simples passagem de bastão. Este é Pablo, o imprevisível. Baiana que entra na roda, só fica parada, não dança, não samba. Pablo Santana. Pablo Santana. Meu Deus do rei céu. do circo. Fazer falta, este deve ser o sentido da vida. Ter-se consciência de que se é necessário. Este é o caminho e o dever do homem nessa efêmera passagem entre os outros humanos. Disseram que era bobagem, queria ser melhor. E no fim, fiquei na mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu amava não fez aquilo que me prometeu. Nessa banda eu gosto de Paulo Santana, ele já cantou várias vezes com a gente. Aquele mundo dizendo que é mangueira, desperta rua do trem. Os 2 dias mais tensos da história do Rio Grande do Sul foram o dia do meu 70º aniversário e o dia da morte do Getúlio Vargas. Tentou-se organizar filas na 0 hora que vinham desde a escadaria da entrada até esta sala de trabalho. Chamaram um pelotão da Brigada Militar para acalmar o tumulto na fila. Não me condenem por eu ter saído errante pela cidade alguma vez e ter cometido um desvario sublime. Eu, catando lixo na rua, arriscando minha vida como fazem todos os dias os 40 mil carroceiros de Porto Alegre. Acaba de nascer uma paixão aqui no Jornal do Almoço. A macaca Nina, do circo Stankovic, se apaixonou pelo Paulo Santana. Não existe homem mais potente do que ela. Quem é você que não sabe? O que você se sente no seu 3º dia pós-Viagra? Olha, continua fazendo efeito. Eu sou a pessoa que... nem o Viagra me salva. Nem o Viagra me salva. Em todas as crises depressivas que tive, não sentir-me necessário ou imprescindível a alguém era o que mais me arrastava ao fundo do poço. Eu sou só escravo do meu coração. Mulher celeste, ó anjo de primores, quem pode ver-te sem querer amar-te? Quem pode amar-te sem morrer de amor? Ai, que amor! É lindo! Ê, mulata assanhada que passa fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. A mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Mulatinha, se eu pudesse, que tem? Eu te dava sem pensar. Ah, ele me dava sem pensar, este sabe esta terra estimar. Ele finge que não sabe que tem vez disso no olhar bem. As pessoas que mais amo
ou mais estimei em toda a minha vida são exatamente aquelas de quem hoje sinto mais falta, ou aquelas de quem mais falta sentirei se por qualquer jeito a desgraça possa fazê-las distantes, separadas ou desaparecidas de mim. E ser fiador con frenesí, todo te recuerda y dulce amor junto al agua azul de Macaraí, todo te recuerda, mi amor te llama. Você cantou com Julio Iglesias? Cantei, até trouxe aqui uma foto para você ver o que ele fez comigo. Deixa eu ver aqui. Se pudesse mostrar. Mas que maluquice é essa? Olha só, dá um take aqui. Que loucura é essa aqui de botar a língua na tua orelha? O que foi isso aqui? Eu não entendi até hoje. Você já tem telefone celular e é verdade que você trocou para melhor o seu aparelho de som? Não tenho telefone celular. Lamentavelmente não tenho, mas da hora que chegar em São Paulo... Verde e branco vem se engalanar, vem bonita, vem mostrar Paulo Santana em passarela. Na Rua da Madre, onde tudo começou, lá no Partenon andarilhou. Ver carreteiro na estrada passar e o gaiteiro sua gaita tocar. E eu amo Porto Alegre, a minha terra, mas eu quero lhes dizer que com apenas 2 dias de Paris, eu já amo Paris para todo o sempre. Il a plu, si cette plage. Quanta mais dor se estampar nas mentes e nos corpos dos que choram aquela pessoa que se foi, mais eu a invejo e admiro. Lupicínio Rodrigues era gremista, e aquela letra linda do hino do Grêmio foi ele que compôs, como a música também. Uma homenagem do povo brasileiro, gaúcho, gremista, colorado, de todos os clubes, ao maior compositor gaúcho da música popular brasileira em todos os tempos. Nós, como bons torcedores, sem hesitarmos sequer, aplaudiremos o Grêmio aonde o Grêmio estiver. Santana, querido, a Geraldo está contigo. Terminou o jogo e o Grêmio é campeão. O Rio Grande do Sul é tetracampeão brasileiro. E a torcida do Internacional, porque não secou na sua grande maioria, é também homenageada por mim nesse... Isso aqui, não posso fazer, não vai deixar eu botar. Ele não deixa, no entanto, olha aqui, ó. O Gaúcho 91-92, campeão bonito. da Copa Brasil. Tá aí, não é bonito? Lindo, gesto de grandeza. Um gesto de grandeza. Colorado, sayonara. Mas o certo é que nós pescaremos todo o peixe onde ele estiver. Olha só o que eu tô vendo na minha frente. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Chamem a ambulância, por favor. Eu não acredito. Demorou, mas ele veio, né? Me tocar a falta. O que significa isso aí? Isso aqui significa a rivalidade. Isso aqui significa a inveja, o ciúme, o despeito. Isto aqui significa o amor. Nunca significa o ódio, o amor. E aí o nosso Paulo Santana. Porque entre todos os orgulhos humanos, o único que deve ter legitimidade é o de alguém que seja insubstituível na sua falta para outro alguém. Gabriel, tu é neto do Pablo ou do Paulo? Pablo. Tu é neto de Pablo? Por que tu é neto de Pablo? Porque Pablo é mais sensível. Pablo é mais sensível que Paulo. Tu é gremista ou colorado, Gabriel? Gremista. Por que tu é gremista? Porque Pablo me ensinou a ser gremista. Nossa. Tu ama o Pablo? Amo. Por que tu ama o Pablo? Porque Pablo é o cara mais legal do mundo. Paulo Santana e Santaninha, muito bem-vindos! Saudade dessa casa, Santana?
Olha, um Santana só já é dose. Imagina 2. E dois Santana. 2 Santana, o Santaninha e eu. Inacreditável, Cristina, mas conseguiram reunir 2 gênios de uma só vez. 2 gênios. A saudade, Cristina, agora aqui no Jornal do Almoço, depois de 3 anos, e eu fiz 40 anos no Jornal do Almoço, em cada canto aqui da TV do Morro, em cada canto uma saudade. Eu passei aqui anos e anos cotejando com a Cristina o meu gremismo e o coloradismo dela nesse estúdio bendito. É verdade, como a gente brigou aqui, Ela né, tinha Santana? um medo de mim, um medo da minha língua ferina. Se você faz falta, só assim então você pode se jactar de que foi cumprida a sua missão. Você é um homem. Paulo Santana, sem dúvida, cumpriu a missão dele e faz muita falta para a gente aqui. Agora, antes de ouvir uma última homenagem dos nossos convidados, a gente volta ao vivo até a Arena do Grêmio, onde está sendo velado nesse momento o corpo do Paulo Santana. Josmar Leite. Daniela, estamos aqui ao lado do presidente do Grupo RBS, Eduardo Melzer. Chegou agora de São Paulo para fazer esta homenagem, essa despedida a Paulo Santana. O que dizer desta grande figura, né, do Rio Grande do Sul? Bom, boa tarde a todos. É um dia triste, né? Desde ontem nós recebemos a informação. Sei que o Lauro, Maria do Carmo também estão aqui nessa mobilização. Até ontem encontrei o Lauro na rádio enquanto nós falávamos sobre o Santana. Um dia muito triste, mas a gente lembra do Paulo Santana com alegria. A gente lembra do Paulo Santana com aquele fanatismo, com aquela energia que ele tinha. E eu tenho dito isso, o Santana é um cara único, um companheiro único nosso, que é a cara da RBS, a gente é a cara do Rio Grande do Sul, sempre teve a convicção, a vocação para defender questões importantes, que obviamente desde o futebol, e a gente está aqui na Arena do Grêmio, eu tenho certeza que ele está feliz, ficaria muito feliz de estar sendo velado aqui, mas questões da nossa sociedade, questões importantes, ele comprou brigas a partir da crença dele, daquilo que era importante para a sociedade. Então hoje é um dia que o jornalismo perde, um dia que o Estado fica mais triste e, como eu tenho dito, é um dia onde a RBS está de luto, porque quem nos deixa hoje é um companheiro que ajudou a construir a nossa empresa e que deixa um legado de paixão, de visão de jornalismo, de compromisso com a sociedade muito grande. Muito obrigado, presidente. Duda Melzer. Daniela. Obrigada, Josmar. E o Duda tem toda a razão, né, quando ele diz que é um dia triste para a gente, mas a gente quer relembrar o Santana aqui com alegria. A alegria que ele sempre trouxe, né, com toda a irreverência, com tantos momentos bons que ele nos proporcionou. E eu gostaria que vocês, o Lauro Quadros e a Maria do Carmo, deixassem aqui para encerrar o nosso Jornal do Almoço a homenagem ao Paulo Santana. O que eu diria do Paulo Santana? Um poeta, porque a gente viu durante o programa vários textos, né, escritos por ele. Um poeta, um amigo, um cantor, né? Quantos momentos aí com grandes estrelas, mas ele era uma estrela e ele é uma estrela. Ele ficará na nossa lembrança, no nosso coração e na nossa saudade. O Santana era uma pessoa que adorava aplausos, mas ele sabia aplaudir muito bem. Ele era um homem sensível,
um homem muito dedicado às questões sociais, muitas coisas eu lembro de procedimentos do Paulo Santana em defesa das pessoas com dificuldades, né, de enfrentamentos na vida. Então, Santana, tu vais, mas tu ficas ao mesmo tempo, na nossa lembrança e no nosso coração. Laura. Daniela, ainda há pouco o Rui Osterman, nosso querido amigo, lembrou o Santana também como contraditório. E eu vou dar um paradoxo do Santana só como exemplo, para lembrar uma coisinha assim. Santana foi vereador, até eu fui vereador de Porto Alegre 51 anos atrás. E aí ele é o autor da lei e fumava 3 ou 4 maços por dia, Maria? 4 maços. 4 maços de cigarro por dia. O autor da lei que proíbe fumar em táxi é Santana, Francisco Paulo Santana, que gostava de dizer e repetir: o Grêmio é imortal. E eu vou dizer e repetir que Francisco Paulo Santana é imortal. Lauro, Maria do Carmo, muito obrigada por vocês. Vamos aplaudi-lo? Vamos sim. Aplausos que ele gostava tanto, né? Muito obrigada por vocês estarem conosco nessa homenagem carinho para ele. Especial, né? O nosso grande colega, nosso grande amigo Paulo Santana. Uma boa tarde a todos vocês. Até amanhã.